aí, no tio? A Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Boa noite, todo mundo ouvindo aí? Olá, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo para o quarto painel do dia da Conferência dos Papais. Vamos chegando, pessoal. Eu sou Niltinho, sou do perfil @umpapaixonado e fico muito feliz pela participação da galera chegando aqui com a gente. Bom, hoje o assunto será sobre papos de racismo com os filhos. E teremos participações de 2 pais para falar sobre esse tema. Mas antes disso, quero falar um pouquinho da Conferência de Pais, que começou hoje. Tivemos o primeiro painel às 10 horas da manhã. Será a semana toda de painéis, de palestras, de conteúdo, de assuntos diversos. Um evento totalmente gratuito, envolvendo não só pais, como para toda a família. E para quem ainda não fez sua inscrição, pode correr lá no site, no conferenciadepais.com.br, e lá você faz sua inscrição, que garantirá a sua participação no sorteio de prêmios. Bom, estamos aqui para falar sobre esse tema, um tema um pouco meio pesado, porém cheio de tabus, mas estamos aqui para desmistificar um pouquinho. Agora estamos aqui com nossos convidados, o Humberto, do perfil do Coletivo Pais Pretos, e o nosso querido Mr. Pingo. Bom, vou passar a palavra para eles. Vou começar pelo Humberto. Se apresente, meu querido. Seja bem-vindo. Uma boa noite. Boa noite a todos, tudo bem? Aqui é Humberto, eu sou pai do Apolo, de 1 ano, sou casado com a Tainá, professor de inglês, e sou idealizador do coletivo Pais Pretos Presente, que é uma rede de apoio para pais, mães pretas e pais e mães brancos de crianças pretas, sejam elas adotivas ou enteadas, que querem saber como empoderar racialmente seus filhos. Então, a gente formou uma rede de apoio para ajudar no empoderamento dessas crianças, falar de masculinidade, puerpério e parentalidade de um modo geral. Legal, legal. Mr. Pingo, quem é você na fila do pão da paternidade? Caramba, na fila do pão sou o cara que compra mais sonhos e vende mais sonhos também. Compro para revender. Aí sim. Tem que ser para mim é um prazer também, né? participar. Claro, na fila do pão eu compro sonhos e revendo sonhos, né? Então, assim, eu sou músico e sou produtor cultural e atuo na área da música há mais de 20 anos. Sou CEO da Sotero Produtora e da Sotero Música, que é um selo que distribui e gerencia a carreira de alguns artistas aqui de Brasília, e a gente está estendendo para outros estados também. Sou produtor de conteúdo e sou um cara que gosta muito de escrever, de produzir alguns conteúdos e de vez em quando divulgar no Instagram, né? Juntamente com meus amigos e parceiros, e um deles é o Pais Preto, que está aqui. Para mim é uma honra vê-lo novamente. O Humberto é um amigão e estamos juntos aí nessa estrada, caminhando e tentando levar coisa boa, né, nessas redes sociais que é tão inflamado de tanta coisa ruim. A gente tenta levar aquilo que é realmente de bom, que é precioso, que é necessário para que a gente possa realmente marcar essa nossa geração. Muito obrigado pelo convite, obrigado por me convidar e colocar logo esse cara que eu sou o maior fã dele. Que legal, que legal. Eu confesso que já sou fã de vocês dois. O Humberto já conheci um pouquinho de mais tempo, mas você, Mr. Pingo, também acompanhando sua trajetória, já virei seu fã Under the também. sleep mode, released by pressing key of the N. Tem uma tradutora simultânea aqui. Foi a tradutora simultânea. Sim, continua, Nitinho, por favor. Então, sou fã do Humberto e conhecendo sua trajetória um pouquinho melhor, já virei seu fã, meu querido. Muito obrigado, satisfação mesmo. E só para contextualizar, você tem uma filha de quantos anos?
A minha filha tem 7 anos, fez 7 anos esse ano, a Yane Morena, e é a minha primeira filha. Pretendo ter mais, não sei quando, né? Acho que quando acabar a pandemia, quem sabe. Ou durante, né? Mas enfim, Verdade. né? Então assim, eu só tenho uma filha, que é a Yane Morena, tem 7 anos. Bom, para iniciar, eu sou pai do Arthur, do Gael, do Heitor e da Helena. Eu levei Uau. 32 anos para ser pai e em 3 anos tive 4 filhos. Heitor e Gael são gêmeos. E é diferente, o mais velho vai fazer 5 anos agora, dia 22, sábado que vem. Os gêmeos têm 3 anos e a caçula tem 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. E vejo que, sim, esse tema a gente precisa passar da melhor maneira possível para nossos filhos, né? Porque lá fora eles vão encontrar pessoas que são a favor, contra, gente inerte, mas, acima de tudo, a gente tem que criá-los para que sejam pessoas do bem e que não fomentem o racismo, não fomentem o preconceito. E vou iniciar nosso bate-papo através dessa linha de pensamento. Ainda mais quando a gente fala de paternidade, hoje o assunto está meio que engatinhando, né? Muitas pessoas olham para os pais que são presentes na vida dos filhos e vê, nossa, que paizão, né? E não é assim que as coisas funcionam, né? A gente é apenas pai. E quando a gente fala de paternidade preta, parece que a gente não tem, já tem essa carga de ser preto, já tem essa carga de estar presente, e as pessoas olham e não vê com tanta humanização, né? Quando acontece qualquer coisa negativa, sempre os olhos se voltam para as mães. E os pais pretos acabam ficando um dia de segundo, terceiro, quarta opção nessa conexão. Eu queria começar com esse raciocínio, para o que vocês acham dessa afirmação, para poder iniciarmos esse bate-papo. Aí é com vocês, quem quiser falar. Humberto, por favor, você tem mais filhos do que eu. Manda ver. Bom, eu acho que esse tema, né, do racismo, ele realmente não vem sendo levado a sério, principalmente porque até aqui ele sempre foi encarado como um problema dos pretos. E eu acho que foi especificamente isso que fez com que crescesse tanto o racismo no Brasil. Porque enquanto a branquitude não se dá conta de que o racismo, na verdade, é um problema deles e não nosso, isso foi escalando, até que chegou no momento em que você vê crianças sendo baleadas pela polícia, isso é considerado normal. Um menino preto morre semanalmente aqui no Rio de Janeiro, sempre tem uma notícia do tipo, e já virou algo considerado natural. Até que a gente teve esse caso do menino que foi morto num elevador, porque a patroa simplesmente disse que ele podia ir, quer dizer, ele foi tratado pior do que um animal, quer dizer, um cachorro você não deixa ele solto no prédio, mas ela deixou o filho da empregada doméstica. Então, o Brasil acordou para essa realidade, pelo menos parcialmente acordou, e as pessoas estão vendo esse tratamento que nós sempre recebemos. Então, o lado positivo disso, no meu ponto de vista, é que agora a branquitude está entendendo que deve abraçar, sim, o antirracismo. Escolas estão se voltando mais para essa pauta, que eu acho que nunca deram muita ênfase. Só se falou em negritude no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, ou em abril, quando você tem ali Zumbi, você tem um feriado e fala alguma coisa. Mas eu acho que agora está crescendo um pouco essa discussão, finalmente, né? Demorou muito, mas as empresas estão se revendo também o quadro de funcionários, que geralmente os pretos estão apenas ali servindo um cafezinho ou na área da limpeza. Nada contra nessas profissões, mas você repara que eles dão apenas o lugar subalterno à pessoa preta. Então, finalmente, a gente está fazendo a nossa voz ser ouvida, a gente está protestando, indo às ruas, e eu acho que é um mérito principal do povo preto, né, que não aceita mais esse tratamento. Boa. Muito bom, muito legal. Então, assim, assim, até somando com a fala do Humberto, nada mais é que eu digo que a mordaça que nos foi colocada durante anos, durante séculos, essa mordaça está se desfazendo, essa mordaça está cedendo. Então, assim, gritos que o meu bisavô não pôde dar, gritos que meu avô não pôde dar, que minha mãe preta não pôde dar, eu estou dando.
Então, assim, essa mordaça para mim já caiu. Então, assim, a gente, essas questões voltadas para o racismo, antigamente no nosso lar, majoritariamente preto, era tratado tipo, meu filho, esquece, eles são assim mesmo, né? Deixa para lá, deixa isso para lá, vamos, toca a vida, né? Quantas vezes eu ouvi falar, não, toca a vida, né? Vai, deixa isso para lá, isso aí é bobagem, isso aí é besteira. Então, assim, hoje não é uma questão de mimimi. Antigamente a gente falava, como o Humberto falou, em datas específicas, né? Só que hoje a gente todo dia abre o jornal, tem algo relacionado ao tema. Então, assim, a gente precisa se debater, precisa falar, precisa escrever, precisa publicar, precisa ser voz, porque é o seguinte, eu quero que os meus netos, que eu acredito que serão miscigenados ou até mesmo com epiderme também preta, eles possam falar assim, caramba, velho, meu avô fez tanta coisa, meu avô fez isso, hoje eu posso ser um pouco mais livre, né, em relação a isso. O racismo, o preconceito é uma coisa que, infelizmente, é uma coisa de dano pecaminoso que o ser humano faz, e, infelizmente, eu não sei se ele vai ser usurpado de uma forma total na humanidade, mas eu acredito que se essas ações que nós estamos fazendo hoje, a gente com certeza futuramente vai minimizar muita coisa, vai minimizar muita dor, muita gente vai ser tratada com dignidade, ser com respeito, sabe? Então, assim, recentemente aqui em Brasília teve um delegado que foi insultado. Então, assim, quando ele deu ordem de voz de prisão, os caras falaram assim, caramba, tem um delegado preto, né, que foi tratado com racismo, mas teve um delegado preto dando voz de prisão e agindo na sua autoridade, dada pelos seus estudos. Então, assim, eu acredito muito que a gente está fazendo um trabalho hoje de pavimentação para que futuramente os meus netos, os futuros netos, bisnetos pretos, pretinhas ou pretinhas, possam hoje viver no nosso país de forma um pouco mais tranquila, sem ter que ter esse fantasma, sem ter que ter esse câncer na alma, que é o preconceito, que é o racismo. Isso é verdade. E uma coisa que eu falo, né, a importância de a gente estar debatendo esse tema, né, porque como você falou, é para as próximas gerações. É um tema que sempre vira e mexe, fica em voga, mas acaba se dispersando. Só que de uns tempos para cá, está cada vez mais presente. E como o Humberto falou, né, a gente abre o jornal, vê uma notícia que, infelizmente, está sempre relacionada ao povo preto, que automaticamente é o povo mais pobre, que é um povo que tem menos condições de um estudo, menos condições de acessível financeiramente. Então, acaba acontecendo de, lógico, nós sermos esse povo que está cada vez mais em evidência pejorativamente. O que a gente tem que batalhar agora é, a partir de agora, as futuras gerações tenham uma melhor vivência, um melhor olhar para, sim, combater o preconceito, combater o racismo. Então, é muito bom e muito importante esse debate entre nós hoje, né? E compreender que a paternidade está intimamente vinculado a isso, né? Porque um pai presente não é certeza que o filho vai ser um bom filho lá na frente, mas é um bom caminho para iniciar uma trajetória entre empatia, respeito, educação, né? Então, Sim. falar um pouquinho, entrando já no contexto escolar, né? Humberto fez uma live esse tempo atrás, que foi uma live não, acho que uma reportagem para o UOL, falando sobre o preconceito que está enraizado nas escolas, né? O professor tem uma vivência ainda mais presente, né, no contexto escolar. Queria que você desse uma explanada, Humberto, sobre isso. Com certeza. Infelizmente, a situação nas escolas é muito triste. Eu sou professor, sou educador infantil há 20 anos, então eu vejo isso. Poucos professores ousam tocar na pauta racial, não só por uma covardia deles, mas também por um receio, porque houve um caso aqui, por exemplo, no Brasil, em que uma professora foi falar sobre a africanidade, os orixás, e acabou sendo afastada, porque os próprios pais disseram que não queriam macumba ser ensinada em sala de aula. Esse é o nosso Brasil. Então, mesmo existindo uma lei, a Lei 10.639/03, que exige que o ensino da cultura afro-brasileira seja ensinada nas escolas, a gente não vê isso acontecendo ainda, porque muitas escolas estão em comunidades com uma comunidade evangélica muito grande nos arredores, né? Então,
o professor sabe que ele vai ter uma resistência dos pais, dos alunos, e em vez de ele se preocupar em educar esses pais, muitas vezes ele se sente acuado ali, porque ele não tem medo de perder o emprego, tem medo de ter problemas com os pais dos alunos, então prefere não falar em África e acaba, no máximo, reproduzindo aquele discurso de que nós somos descendentes de escravo e que Princesa Isabel nos salvou, e para por aí. Nada é falado sobre o antigo Kemet, sobre o Império Kush, sobre os povos africanos que produziram e produzem muito até hoje. Não se fala sobre personalidades pretas que contribuíram para a formação do Brasil. Todo mundo que eu conheço de personalidade preta, eu conheci pelo teatro, pelas artes, lendo depois da minha vida escolar, porque em 12 anos, né, do primeiro ano até o terceiro ano, eu nunca ouvi falar em Luiz Gama na escola. Carolina de Jesus, uma poetisa maravilhosa, ninguém tocou nesse nome na minha escola. O Rebouças, por exemplo, o engenheiro Rebouças fez um túnel aqui no Rio de Janeiro. Ninguém nunca falou que teve um engenheiro preto importante no Rio de Janeiro. Machado de Assis, na nossa escola, era pintado de branco. Eu cresci acreditando que ele era um homem branco, né? Então, realmente não se fala na nossa ancestralidade. É uma pena, é muito triste o que faz nas escolas. Eu achava que ele era branco, né? Porque passa uma borracha, né? Então, e além disso, né, você tem um outro problema. As histórias infantis que entram na escola não tratam da cultura e da vivência preta. Os personagens são, em sua grande maioria, brancos. As histórias são histórias da branquitude também. Ou seja, há também uma subrepresentação muito grande. Você tem o problema do racismo, que eles preferem chamar de bullying. Você tem uma subrepresentação que não se leva livros para a escola com personagens pretos. E você tem um terceiro fator aí, que é o professor que também não inclui pautas pretas em sala, seja por medo da reação dos pais, seja por medo da reação da direção, que muitas vezes também é cristã, fanática, fundamentalista, que acha que África é um lugar consagrado a demônios, um lugar onde só tem miséria, onde só tem doença, subnutrição. É uma África totalmente estereotipada. E quando se coloca a África na escola, porque é uma África que são pessoas ali de tanga, uma coisa bem tribal, como se não se produzisse conhecimento em África. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, exigir das escolas um posicionamento sobre a pauta racial. Raramente uma família pergunta, na coordenação, como o projeto político-pedagógico da escola encara a questão racial. Isso precisa mudar. Na hora de matricular o filho, tem que chamar a coordenadora. Vem cá, como é que é a pauta racial aqui? O que vocês falam do povo preto nessa escola? É só no mês de novembro? Se a resposta for sim, tem que dar meia volta e procurar uma outra escola. Pelo menos se você quiser que o seu filho seja antirracista. Não há outra forma de uma criança ser antirracista se ela não foi educada numa escola igualitária, uma escola plural, uma escola que vê os pretos na forma que eles são, com uma descendência incrível, com pessoas que produziram muito para a sociedade brasileira. Sem isso, eu não vejo uma mudança palpável no horizonte. Então, a gente precisa, sim, que a branquitude assuma também essa luta, né? Sozinho não dá. Exatamente. E uma coisa que mudou foi na Copa de 2010, né? Deu luz a uma África do Sul desenvolvida, bonita, turística, em que o mundo... Né, conheço gente que olha assim, poxa, não é na África, isso aí é na Europa. Né? Mas, ao mesmo tempo, mostrou toda uma realidade contrastante. E, infelizmente, tem isso também. E o que o Humberto falou é um bom caminho para a gente iniciarmos essa mudança. Né? E principalmente nós pretos, temos que estar engajados, sim, nessa pauta. Né? Mas tem que ter a colaboração, tem que ter a simpatia de pessoas brancas, que entendam que esse tema é universal, não é só uma pauta das pessoas pretas. Né? Então tem que ser uma coisa mais ampla. Fala, Pingo, você ia falar alguma coisa? Acabou te cortando? Não, eu ia falar que assim, o Humberto falou tudo. Vou falar o quê, pô? Falou tudo aí e mais um pouco, acho que é super importante. É só ressaltando uma grande fala que o Alberto falou aí,
Eu também, durante muito tempo, fui enganado, poxa. A gente não foi apresentado pra gente um Rui Barbosa branco, sabe? Um jurista, né? Um grande escritor, enfim. E fora que é o seguinte, eu fiquei muito decepcionado, frustrado completamente com uma pessoa que eu admirava quando eu era criança e lia muitos livros, que era o Monteiro Lobato. E crescendo, percebi que a retórica dele era totalmente racista, pô. Então, assim, se você parar para analisar, os quitutes, as receitas eram feitas pela tia Anastácia, mas quem tem um livro de receita é a Dona Benta, pô. Sabe? Assim, tantas situações assim parecidas assim que a gente infelizmente nos foram vetados, na verdade. A gente cresceu vendo que os negros só tinham aquela visão que foram escravos, né? E não que foram pessoas que foram escravizadas, que foram reis e rainhas que foram escravizados. Então, assim, em nenhum momento falou de Cuxi, em nenhum momento falou do Egito, dos grandes feitos, das grandes descobertas, da engenharia, da matemática, de toda a ciência que a Mãe África reproduz, a Mãe África trouxe, sabe, para a humanidade. É super justo e sincero quando se fala que a Mãe África é a mãe da humanidade, é o berço da humanidade, isso aí não é inegável. Então, assim, foi passado para a gente nas escolas que fomos só meros escravos que sofremos uma coisa boba, né, que também relataram a escravidão como uma coisa assim, meio que, a escravidão meio sem a moça, né, uma coisa meio romantizada, até mesmo na escola, mas assim, e que fomos salvos por uma princesa. Então, assim, pô, a história não foi bem assim, sabe? A história não foi totalmente bem assim. Então, assim, a gente foi iludido por isso durante muito tempo. Eu mesmo fui iludido por isso durante muito tempo. Então, assim, eu hoje, conhecendo a história, eu acho que é super necessário, assim, como outros pedagogos, outros professores, assim, como realmente levar essa verdadeira história. A história da África é rica, é lindíssima. Poxa, sobre a questão da intolerância religiosa, pô, fica mais confortável falar dos mitos folclóricos, né, do Brasil, como a mula sem cabeça, como Saci Pererê, como vários outros, mas não querem falar sobre a mitologia africana, né? Então, por achar, então assim, foram várias situações que foram podadas dentro da educação no Brasil, que se hoje se fosse executada da maneira correta, se fosse ensinado da maneira certa, evitaria muito racista, muitos futuros racistas, porque se eu olhar para uma outra pessoa e falar assim, caramba, velho, esse cara aí, essa menina foi descendente de reis africanos e tal. Então, assim, a gente vê como a educação do preconceito é tão entranhada dentro da sociedade brasileira que há 2 semanas, ou a semana passada, nós vimos um cara que conseguiu unir um cara branco, alto, lá de Valinhos, de São Paulo, aí da sua terra, né, Nilton, que conseguiu um fato incrível. Ele conseguiu unir direita, esquerda, protestante, espírita, unir várias pessoas com nota de repúdio pela questão do preconceito que ele fez com aquele motoboy. Então, assim, o Brasil, esse racismo, esse preconceito, tanto social como racial, tão velho que, assim, precisa ações como essa. Hoje, como eu falei, a nossa mordaça está se desfazendo, já está caindo, porque hoje nós temos recursos hoje que, no meu tempo, quando eu tinha 17 anos, que fui com o office boy, que eu ouvi do meu supervisor, falar assim, seu preto burro. Se naquela época, né, eu com 17 anos tivesse uma câmera na mão e filmasse, ia ver a... Então, assim, imagine. Então, hoje a gente está equipado, a gente está armados de formas saudáveis, né, mas também armados de forma intelectual. A gente levando bons conteúdos, assim como os pais pretos do Humberto, mas também tem outra galera aí criando formação, né, para que as pessoas possam entender dessa coisa lamentável que é o racismo. Ai, meu Deus, que coisa linda. Ó, Paulo chegando aí, ó.
A Apolo veio participar da live. Tava Não, brincando ali, já vi ele fazendo bobagem e falei, ih, vai se machucar. não, eu já ia perguntar cadê ele? Ele é figurinha carimbado nas suas E lives, né? vai dar treta aí, hein? Hoje ele tá aqui comigo. A mamãe tá trabalhando, a mamãe tá lá, É. tá no trabalho. Hoje a gente tô no papai solo. Ah, faz parte, faz parte. E uma Isso, coisa, isso que o Mister Pingo falou é muito importante, porque essa questão da intolerância religiosa, ela na realidade, ela não é problema só dos pretos, sabe? Eu insisto nesse ponto, a gente não pode continuar normatizando, achando natural que a questão do racismo fique só à nossa conta, sabe? Primeiro porque o racismo não é um problema de pretos, né? Nós não somos racistas, então é muito importante que as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, revejam a narrativa sobre a ancestralidade africana, porque isso, na minha opinião, é muito importante, porque as pessoas ficam com uma autoestima totalmente abalada. A pessoa preta, ela já sai se sentindo diminuída, porque ela aprende ali que ela descende de demônios, de maus espíritos, sabe? Que ela vem de uma ancestralidade amaldiçoada no Antigo Testamento, que é uma maldição que está para sempre no nosso sangue. Essa narrativa já devia ser banida dos púlpitos dessa altura, sabe? Em 2020 ainda tem pastor com esse discurso num púlpito para milhares de pessoas. Isso devia ser considerado praticamente um crime contra a humanidade, porque você está pegando todo um povo e diminuindo. E outra fala importantíssima do Mister Pingo foi com relação aos livros, né? Monteiro Lobato é um exemplo clássico disso. Nós já recebemos um relato no coletivo de um livro dele chamado Aritmética de Narizinho. E nesse livro tem uma parte em que ele fala para tia Anastácia, eles são crendices de mulher preta, né? Ele diminui a ancestralidade dela, fala que as crendices dela, né, são bobagem, né? Ele diminui e ela sai triste, né, correndo assim para a cozinha. Isso é narrado na história. E aí uma mãe que mandou para gente essa página disse que tirou o livro da mão da filha preta na hora, porque aquilo ali ia fazer a menina se sentir humilhada, se sentir diminuída, porque ela tem uma avó preta igual tia Anastácia, que estava sendo humilhada ali naquela história. Então, não é possível que em 2020 uma prefeitura como a de São Paulo permita que essa história entre em sala de aula, sabe? Isso, essa altura do campeonato, era para gerar protestos duros dos pais, das famílias, com as associações de professores, com a coordenação da escola e com a própria prefeitura. A gente não pode continuar aceitando materiais didáticos, vídeos, animações, peças teatrais humilhando o povo preto. Eu digo peças teatrais porque é normal lá no sul do Brasil eles fazerem uma espécie de feira cultural em que tem a figura da nega maluca. Eles se pintam de preto, colocam uma peruca de cabelo black e ficam ridicularizando a pessoa preta. Eu acho que isso deve ser eliminado totalmente de qualquer forma de expressão, seja ela cultural, seja pedagógica, não importa. Não dá para 2020 a gente ainda tolerar blackface, pessoas se pintando de preto para fazer graça. Eu acho que já deu, né? e assim, né, o mais importante é não rir de, né, é rir com, né, se a partir do momento a pessoa se acha divertido algo parecido, beleza, então vai ser algo junto, não vai segregar e vai humilhar, né? Uma coisa que eu falo para vocês, a minha esposa ela é branca, os meus filhos todos, os meus 4 filhos são brancos, nenhum puxou a melanina um pouco mais forte. Eu ainda tenho esperança que depois de pegar um sol daqui a uns anos, essa melanina vai ficar mais evidente. Mas enquanto isso, eles têm a pele, o tom da pele branca. E eu pergunto pro mais velho, eu falo assim, o papai é preto, né? Ele disse, não, o papai é marrom. Tá bom, filho, você tá no caminho certo, mas o papai se considera preto, né? Então, esse conceito ainda não naturalizou na cabeça deles. Porém,
eu tento passar da melhor forma possível toda uma cultura de personagens, de histórias, de contextos onde tem protagonismo preto. Para eles verem que é natural que tanto um preto, um branco, um japonês, qualquer pessoa pode conseguir tudo, né? Sem ter essa carga negativa. E, ao mesmo tempo, mostrando para eles que tudo isso é aqui no coração, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Então, eu queria propor essa reflexão para vocês, perdão, de como a gente pode estimular a autoafirmação e a autoconsciência dos nossos filhos, levando em consideração que meus filhos não são pretos, mas eles têm essa ancestralidade que corre nas veias, né? Então, propondo para vocês, como vocês colocariam isso em voga, né? Como estimular essa autoafirmação e a autoconsciência? Bom, o que aconteceu aqui em casa é que eu fui tentar passar um vídeo infantil para o meu Poxa, filho, assim, um vídeo de musiquinhas, e não encontrei vídeos com personagens pretos. Então, eu acho que já começa por aí. Não há uma representatividade, nada para crianças. Sejam historinhas, sejam vídeos, sejam desenhos, você não encontra. Então, é preciso garimpar esse material. A internet, graças a Deus, dá muitos recursos para a gente. Até lá no Pais Pretos, a gente fez um post com um top 10 das histórias com protagonismo preto infantil. Tem também um post com as animações com personagens pretos, dando dicas. Eu acho que começa por aí, porque a criança se vendo, ela não vai ter por que achar que a branquitude é mais bonita que ela. Porque ela vai se ver no desenho, vai se ver na historinha, vai se ver em tudo que ela acessar. Porque se esperar da escola, é melhor esperar, não é nem sentado, é deitado, porque não vai vir da escola essa transformação. Então, eu entendo que a representatividade é o ponto inicial. Então, recapitulando, histórias infantis, vídeos, desenhos, animações e traços da cultura também, sabe? É preciso levar a criança a ter amigos pretos também. Esse é outro ponto, porque eu vejo muitas pessoas, inclusive pretas, dizendo: meu filho não tem amigos pretos porque eu sou de classe média. Onde eu moro, não tem preto. Caramba, a gente está na maior população preta fora do continente africano. Então, esse argumento não dá mais. Você tem uma praça onde seus filhos podem brincar. Não agora, né, em função da pandemia. Mas você tem centros culturais, diversos eventos onde seu filho pode estar, sim, com crianças pretas e ter essa representatividade desde cedo na criação. Acho que isso é muito importante e deve ser estimulado por pais pretos e por pais brancos também. Se a gente quer ter filhos antirracistas, a melhor forma de fazer isso é que eles sejam criados com crianças pretas, criados com a diversidade, aprendendo não só a respeitar, mas a amar o diferente. Porque se você ensina só a respeitar e a tolerar, não é o bastante. A gente não quer ser tolerado. A gente não quer ser só respeitado. A gente quer ser amado, admirado. A gente quer se relacionar como todo mundo faz. Então, é preciso estimular o convívio com todas as formas de etnia, todas as formas de crença, de gênero, orientação sexual. É fundamental que nós, pais e mães, acordemos para a importância dessa necessidade de criar nossos filhos na pluralidade de identidades. Legal. Eu até pergunto para o Mr. Pingo, né, usando todo esse contexto que você falou, Humberto, qual seria o caminho, né, para a gente criar efetivamente filhos antirracistas? Estamos com um pequeno delay aqui no Pingo. Talvez então, aqui em casa, como é uma casa de músico, Pode falar. Oi. Eu acho que eu posso sair aqui e entrar? Tá dando um delay aqui. Não, eu acho que se você Será sair, que eu consigo? pode... Eu acho que melhora. Humberto, tá ouvindo? Tô ouvindo numa boa, tranquila. Beleza. Eu dei uma travada também. Um minuto, eu já vou voltar então. Não sei se também já vai voltar a conexão. Mas tá me ouvindo, não, Humberto?
Tô te ouvindo bem, sim. É muito importante essa fala do Pingo, né? Eu gostei muito, porque isso que ele fala, por exemplo, sobre tolerância religiosa, não é só esperar que as crianças sejam tolerantes. Isso não vai acontecer voluntariamente, espontaneamente. A família deve fomentar isso. A família deve provocar essa inclusão conscientemente. Então, Oi. o fato de você ser, por exemplo, cristão, não impede de levar a criança numa festa num terreiro, por exemplo. É isso que eu quero dizer com criar na diferença. E uma outra coisa, né? Falam tanto que não vai criar o filho na macumba, na umbanda, mas também chega a ver Réveillon pula sete ondinhas, né? Né? Boa, isso aí. É complicado isso, né? Mas fala uma coisa para mim. Esse é um caminho, né? É o início de como a gente começar a criar filhos antirracistas para a sociedade, né? Porque a gente tem que preparar os nossos filhos para o mundo, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que preparar o mundo para os nossos filhos, né? Por isso que é muito importante essa nossa fala, né? Com certeza, sem dúvida alguma. O mundo não está preparado ainda para a diversidade. A gente está vendo diversos episódios que provam isso. A gente teve recentemente aquela menina linda, Fatu, que foi tratada de forma péssima no grupo do WhatsApp da escola, em que ela foi comparada a uma escrava. Falaram que ela devia ser vendida a preço barato, a preço baixo, uma loucura, a tal ponto do pai concluir que seria melhor tirar a filha dele da escola. Eu achei aquilo assim um passo muito importante, porque a gente fica tolerando, 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 nada muda, e a gente fica sofrendo essas violências e convivendo com essas violências. Então, eu gostei muito quando eu soube que ele tirou a menina daquela escola onde ela sofreu racismo, porque chega, né, de vir um pedido de desculpas e continuar tudo como era antes. É preciso que algo mude. Então, como ele já sabe como funciona o Brasil, ele simplesmente mudou a filha de escola e não teve diálogo. Gostei muito da postura dessa família. E, e detalhe, né? Não é uma escola barata, né? É uma escola de elite, uma escola de referência, um município que está do estado, né? E essa atitude dos pais, tem que ser dessa forma mesmo, né? Um pedido de desculpa não vai mudar tudo isso, não vai mudar o sentimento que a filha ficou, né? Com certeza, com toda certeza. Desculpa não é o bastante. Só ela sabe, né, como ela se sentiu e está se sentindo com tudo isso. Até porque o caso ganhou notoriedade nacional. Todo o Brasil ficou sabendo Sim, disso. Então, eu não consigo nem imaginar como essa menina se sente. Aliás, eu imagino um pouquinho, porque quando eu era criança, né, na escola, teve um livro chamado Menina Bonita do Laço de Fita, né? A eu sei. professora decidiu trabalhar esse livro porque tem um coelhinho no livro que queria ser pretinho igual essa menina. Aí, Uhum. só que tem uma parte do livro que esse menino deita na graxa, sabe? Ele se suja todo de graxa para ficar pretinho, igual a ela. A intenção era valorizar a pele preta. Só que o que aconteceu? Todo mundo começou a brincar, a fazer chacota comigo, dizer que eu deitei na graxa, que eu nasci sujo de graxa. Então, não adiantou nada, porque não houve uma estratégia para escolher esse material. Então, Sim. até quando incluem alguma coisa que a intenção é boa, não existe um trabalho de pesquisa, um cuidado na hora de selecionar esse material. Então, a escola realmente precisa se repensar, precisa rever a sua postura pedagógica mesmo. Acho que falta uma inclusão verdadeira da criança preta na escola. Na minha opinião, o preto não é incluído na sala de aula ainda no Brasil. E assim, né, não tem um contexto que insira positivamente, né? A atitude até que foi boa, mas o resultado não foi tão legal. Eu Exatamente. vou deixar uma pergunta para o Pingo, enquanto eu me reconecto aqui. Por que o racismo precisa ser enfrentado pelos pais, né? Usando esse gancho da menina no Rio. Pingo, tá nos escutando? Porque o racismo tem que ser enfrentado por quem? Não perdi. Eu estou te escutando, só não estou te. Repete para mim a pergunta, por favor.
Eu acho que ele reconectou, Acho que a né? conexão dele tá ruim, né, Humberto? Sim, sim. Eu acho que ele quis dizer por que que esse problema do racismo acaba ficando com os pais, né? Na escuta? Voltou? Voltei, agora voltei. Não, eu tinha perguntado, Pingo, por que o racismo precisa ser É, enfrentado pelos pais, mas né? a pergunta dele foi. Sim, assim, na verdade seria um trabalho em conjunto, né? Acho que deveria ser um trabalho em conjunto. Olha que eu achei aqui. Bom, a gente está com um pequeno delay. Tá Acho me que ouvindo é bem, um Berto? trabalho em conjunto, né? Porque assim, o que acontece? O racismo ele tem que ser debatido e combatido a princípio dentro de casa, né? Acho que em casa a gente tem que começar a fazer a nossa primeira tarefa. E se a gente não está tendo um bom retorno na escola, eu estou te ouvindo, tá? Te ouvindo, Niltinho? Não, legal, legal. Não, a gente tá com um pequeno delay, mas estou te ouvindo legal Então, também. assim, eu acho que realmente deve ser feito um trabalho em conjunto, né? Acho que comunidade, escola, a casa, tudo tem que ser feito, tudo tem que ser feito uma conscientização. Ah, beleza, beleza. Tem um pequeno problema de delay, mas já estamos resolvendo isso aqui. Bom, Humberto tá me ouvindo bem? Então, Perfeitamente. legal. Vou colocar uma reflexão agora, né? Como a sociedade em si enxerga a paternidade preta, né? Teve até uma história foi em São Paulo também sobre o cara, o pai, que ele é enfermeiro, técnico de enfermagem, coisa assim. E ele ia buscar o filho dele todo dia na escola, na creche. Aí um belo dia falaram, né? Poxa, aí esse pai, ele é um pai homoafetivo. De dia deixava a criança, era o pai que é da cor branca, deixava na escola, e à tarde ia ele de branco buscar a criança. Até que um belo dia falaram assim, você que é o babá homem, né? E como assim babá homem, né? Aí depois que caiu a ficha, né? Porque a vestimenta branca, falou assim, o pai deixa de manhã e você vem buscar à tarde, então você é o babá homem. Então, criou todo o contexto, além da injúria racial, além do preconceito por ele ser homoafetivo. Então, tem toda essa carga ruim, né, que a sociedade acaba imprimindo sobre nós. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como ela nos enxerga e o que precisaria mudar para essa paternidade ser algo mais normalizado, né, que não vejam com olhos assim, deixa eu ver a certidão de nascimento para ver se realmente é seu filho, né? Bom, eu acredito que o problema principal disso vem do imaginário social que é dado ao pai preto. Você pega novelas, filmes, seriados, você não encontra um pai preto afetuoso, carinhoso, presente com seus filhos. Você não tem um exemplo. Então, isso contribui muito para que no imaginário social o pai preto sempre seja abusivo, ausente, violento, muitas vezes alcoólatra. Então, eu vejo, por exemplo, quando eu vou com a minha esposa dar uma vacina no meu filho, a gente até vai viver isso de novo amanhã, a gente vai no pediatra, qualquer coisa do tipo, todas as perguntas sobre o Apolo, nosso filho, são feitas para minha esposa. Peso, se ele tem alguma alergia, a última vez que ele teve febre, alguma questão, nada é perguntado para mim. Ou seja, ela já parte do princípio que eu não sei nada sobre meu filho, porque não existe no imaginário social um pai preto presente. O pai preto sempre é vítima, né, dessas mazelas sociais
em qualquer programa de TV que você imaginar. Até mesmo quando você tem um personagem icônico, como aconteceu, por exemplo, com Lázaro Ramos, né, que ele fez ali o papel do Foguinho, por exemplo, com a Thaís Araújo. Ele não era um cara presente, ele era um cara que enganava ela. Ou seja, até a Globo, que tem grande visibilidade, quando tem a possibilidade de colocar um exemplo bonito de uma família preta, não use essa oportunidade para promover a família preta, mas também para reproduzir, né, esse estereótipo, né, do cara malandro, o cara que engana, o cara que é ausente e assim por diante. Então, eu acredito que é preciso reforçar exemplos positivos, é preciso oferecer uma contranarrativa a essa narrativa hegemônica que está na mídia. Esse é o papel do nosso coletivo Pais Pretos Presentes. Uma das nossas frentes é justamente essa: mostrar fotos de pais beijando seus filhos, passeando, fazendo piquenique, se divertindo, abraçando a esposa, beijando a barriga da esposa grávida, fazendo massagem na esposa. É isso que as pessoas precisam ver, que nós amamos, nós somos afetuosos, somos presentes, carinhosos, estamos aqui e queremos ser vistos dessa forma também. Eu acho que essa pressão popular precisa existir. A gente precisa existir e resistir a essa insistência da mídia em colocar uma única narrativa a nosso respeito. É como o Felipe falou aqui, que essas perguntas do pediatra sempre vão para a mãe, ele passa pela mesma coisa, né? Então, teve um outro irmão que postou aqui também, o Matheus, né, que o pai preto, ele vive num entre-lugar, ele nunca está no lugar ali de pai. Isso é muito verdade. Eu lembro quando eu fui numa dessas vacinas do Apolo, a moça que estava lá atendendo, ela também não sabia o que eu era, né? Ela não partiu do princípio que eu fosse pai. Mesmo eu chegando com o Apolo no colo, a minha esposa com a bolsinha ali de bebê, dava para ver nitidamente que era uma família. Mas aí você percebe que a pessoa primeiro acha que você deve ser um irmão, deve ser um amigo que está ali acompanhando uma colega até o posto de saúde. Você pode ser tudo, menos o pai da criança, porque não existe na mídia o papai, a mamãe e o bebê juntos. Isso não existe. É tão fato que até num restaurante que a gente chega, é nítido no olhar das pessoas o espanto de ver uma família preta naquele ambiente. É impressionante, assim, eu já vi várias situações em que isso aconteceu. Eu acho que, em grande parte, a responsabilidade disso é da mídia também, porque eles reforçam essa imagem estereotipada do pai preto, né? Que nunca é presente, nunca é carinhoso, nunca é afetuoso com os filhos. E outra, né? O meu mais velho, ele tem o olho meio puxado. E fala assim, mas a mãe é japonesa? Não, não é japonesa. Mas e aí? Você é o pai? Sou. Mas tem japonês na família? Não, é negro. Mas como assim? Né? As pessoas esquecem que se pegar fugiu o nome do ator de Velozes e Furiosos, o negão, o olho dele é puxado. Né? Se fosse branco, passava por japonês. Né? As pessoas esquecem que a pele preta tem esses traços também. Né? E outra, as pessoas não sabem da história daquela família, não sabem da história daquele pai, daquela criança. Aí pergunta, cadê a mãe? Mas não parece com você. E daí, né? Eles não sabem se foi adotado, se a mãe morreu no parto, se o pai é um pai de bosta e você só está assumindo que o lugar dele não é ali. Então, muita coisa precisa ser revista, né? Repensada, muita coisa precisa ser realmente mudada. Né? Eu queria aproveitar, agradecer todo mundo que está interagindo com a gente, mandando mensagens. Eu dei uma lida aqui por cima, bastante gente mandando mensagens legais, elogiando esse painel. Legal isso aí. E muito massa, muito massa. E eu queria aproveitar, que a gente já está começando a se aproximar para o final, para uma última reflexão. Né? A gente já falou como a gente deve iniciar esse processo de criação de filhos antirracistas. Eu queria ver com vocês, então, como é a resposta dos seus filhos, né, em relação a essa inicialização de vocês para eles em relação a esse tema. Né? O Pingo pode falar um pouquinho melhor, porque a filha dele já tem 6, 7 anos, né? Então já tem consegue verbalizar isso de uma maneira mais fácil, né? Sim.
ela já fala, né, de cor. Meu pai é pretinho e ela já sabe definir o que é preto, o que é negro, enfim. Ela tem o cabelo todo encaracolado, então assim, ela já passou por situações dentro da escola, onde ela teve que falar: meu pai é negrão, meu pai é pretão, lindão. Então assim, ela tem essa coisa da avó, ver a avó todo dia, a avó preta, ela ama a avó preta dela de Salvador. Então assim, existem vários fatores que para ela hoje é totalmente diferente. Então, eu tento inserir dentro da rotina dos amigos, da música que se ouve dentro de casa, dos filmes, sabe? Das próprias bonecas, né? Que eu comprei desde quando criança. Ela é apaixonada por uma boneca bem pretinha, do cabelo de dread, que eu comprei no Pelourinho, em Salvador. Ela cresceu apaixonada por essa boneca, até essa boneca até hoje. Então, assim, ela pega as bonequinhas delas pretas e fala assim: sua neta. Então, você vê que ela já está tendo um preparo totalmente diferente do que eu tive. Eu mesmo, eu sendo negro, não tive essa formação como ela está tendo. Então, assim, eu acredito que a gente está fazendo hoje um papel totalmente diferente dentro dessa sociedade, dentro dessa geração, né? Muito massa. E você, Humberto? Bom, como o Paulo ainda não entende, não fala, eu estou usando todos os meios não linguísticos, né? Representatividade, desenhos infantis, afeto, muito afeto, para que ele saiba que ele é muito amado, para que ele entenda que é perfeitamente natural ser amado o tempo todo. E qualquer coisa diferente disso, aí sim, não é normal. Então, eu já estou cercando ele de referências pretas. Então, esse é o modelo que eu estou dando de criação para o meu filho, para que ele entenda que do jeitinho que ele é perfeito, né? E que ele é muito amado. Eu acho que esse já é o caminho, né? Dentro das possibilidades dele nesse momento. E é o seguinte, né? A gente tratar, criá-los com educação, com amor, com presença, porque em algum momento os meus filhos vão encontrar com seus filhos, vão encontrar com filhos das outras pessoas, e às vezes não vai estar no mesmo pensamento alinhado, né? Então, eles têm que sim entender como funciona, como é ser antirracista, né? O importante é você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, a gente tem que criar o nosso filho dessa forma, né? Com certeza, com toda certeza. O afeto é o caminho, né? O afeto revolucionário. Sim, sim, sim. Eu queria até falar para o pessoal que está aqui nos acompanhando, para deixar a cidade de onde vocês estão nos ouvindo, né? Quero ver se tem gente de muito longe, muito perto. Então, eu queria também fazer um outro pedido para vocês darem os seus arrobas, né? Como a gente encontra vocês nesse mundinho virtual. Posso falar? Pode sim. Então, nas redes sociais, @MRPingoBrasil, tudo junto, MR Pingo Brasil, Mr. Pingo Brasil, no Instagram, Facebook, Twitter, YouTuber. Vocês estão assistindo no canal no YouTube, vão lá no meu canal, MR Pingo, se inscreve, tem muitos vídeos, muito papo, tem um papo inclusive com o Humberto também, que a gente fez uma live juntos também, tá lá no meu canal. E é isso aí, @MRPingoBrasil. Legal. Fala um pouco mais do coletivo, Humberto. Sim, o coletivo Pais Pretos Presentes, ele começou com um espaço para pais falarem sobre masculinidades, afeto, paternidades, mas em pouquíssimo tempo já tiveram relatos muito dolorosos, como um pai que o filho estava chorando, não queria ir para a escola, ele perguntou por quê. Ele disse que o menino um colega falou para ele na escola que não queria sentar perto de menino preto, né? E esse homem chorando deixou esse áudio, mexeu muito com a gente. E eu pude perceber que aquilo não ia ser um grupo de bate-papo, mas que era uma rede de apoio. Então, as mães pretas se aproximaram também, gerou um outro grupo, Mães e Pais Pretos. Pessoas brancas que têm os filhos enteados e adotivos também quiseram saber como empoderar essas crianças, o que gerou um outro grupo, que é o Pais e Mães de Pretos Presentes. E o WhatsApp ficou pequeno para a gente, porque só cabem 256 pessoas. Geramos uma página no Facebook também, que hoje tem 30 mil pessoas. O grupo fechado
no Facebook já tem 8.000 membros, o nosso Twitter tem 4.000 pessoas, e a gente está aqui também no YouTube, tem um canal Pais Pretos Presentes, onde você encontra todas as lives que nós fizemos, inclusive a live com o Mr. Pingo. Ainda não tem do Miltinho que a gente não marcou, né? Tem que marcar uma live nossa. Vamos marcar. É isso aí, em irmão. Então, breve aqui é só de procurar nós. Pais Pretos, né? No Twitter, Facebook, Instagram. Telegram tem um grupo de estudos também. Pais Pretos, e você encontra a gente lá. Vai ser um privilégio receber vocês no nosso coletivo. Excelente, muito massa. E quando entrarem, tanto no Instagram do Mr. Pingo quanto do Humberto, fala que você conheceu a gente através da conferência. Então, a gente vai saber quantas pessoas... Ou, melhor ainda, chega na última foto deles, fala assim, ó, vi você na conferência de paz. É isso. Bom, gente, foi um prazerzão ter vocês aqui com a gente, a galera que participou, que mandou mensagem, que compartilhou. Gratidão é o nome do sentimento que eu estou sentindo agora. Eu fico extremamente feliz, lisonjeado de poder mediar um bate-papo tão rico, tão produtivo quanto esse. Então, eu vou deixar para vocês suas últimas considerações. Se quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, eu estou muito feliz por essa conversa, porque eu acho que esse é um momento revolucionário. É a primeira vez que você tem pais de diferentes estados do Brasil falando sobre o racismo, suas vivências com as suas famílias. Isso é muito importante e é como alguém comentou aqui, precisa haver mais debates assim, e eu faço questão de participar. Vai ser uma honra para mim e um grande privilégio fazer parte de toda iniciativa como essa. Outra coisa que eu não posso deixar de dizer é que toda pessoa preta, principalmente, que não sabe lidar com o racismo, com as dificuldades da criação dos seus filhos, não deve se sentir sozinha, jamais. Você não está sozinha. Nós acreditamos no aquilombamento, que são pretos se juntando ali para trocar afeto, trocar amor, trocar vivências, experiências, aprendizados. Chega mais, temos 4 grupos de WhatsApp para você conversar, tem o nosso grupo no Facebook, então não se sinta só, porque você tem irmãos e irmãs querendo dar afeto, trocar experiências contigo, então procura a gente, vai ser um privilégio muito grande, uma honra aprender com você. E se você é branco também e tem um compromisso com o antirracismo, temos um espaço para trocar também com você, então você não está de fora, não é porque o grupo é Pais Pretos que você está de fora também, não. Chega para cá, vem com a gente, vamos conversar, vamos crescer junto, porque juntos nós somos muito mais fortes. Obrigado pela Conferência de Pais. Pingo, suas considerações? Oi, eu quero agradecer pelo convite a todos que estão envolvidos pela Conferência de Paz. Como o Humberto realmente falou, para a gente é um tema, para isso de forma agradável, é um assunto tão um pouco delicado, mas que possamos levar de forma agradável para os nossos filhos e para que nossos netos e bisnetos possam realmente terem um Brasil completamente diferenciado. Muito obrigado e é isso aí, tamo junto. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, só fazer uma última observação. O Humberto falou, né, de pais brancos, né, não se sintam sós, né, pode aderir ao movimento ou tirar dúvidas. Quando começou aqueles ataques, logo depois que aconteceu aquele acidente não, foi um atentado muito violento ao Floyd, né, nos Estados Unidos. E logo depois, com aquela série de manifestações, uma amiga nossa me chamou no direct e mandou um vídeo. Ela perguntou, Niltinho, você é a pessoa preta mais próxima que eu tenho. Devo compartilhar isso? O que você acha? E a gente trocou uma ideia super bacana, né? Então, se você tem dúvidas de alguma coisa, pergunta para o seu amigo preto, né? Qual que é a vivência dele, o que ele acha disso, se é pertinente, se não é, porque vai ter os dois lados, né? Mas o mais importante é você procurar essa referência antes de você simplesmente compartilhar sem consultar fonte, sem nada, né? Então, eu só queria colocar essa última observação para a galera.
Bom, agora chegamos no nosso finalzinho mesmo. Vou colocar o Ageu aqui na jogada também, para falar as últimas considerações. Vai rolar o sorteio daqui a pouco também. Ageu, tá nos escutando? Se tiver, dá um Opa, guarda-graça, irmão. cheguei. Show! Boa noite. Eu queria ficar escutando vocês aqui, mas o resto da noite. Que aula, Ah, que legal, que que legal. aula, que aula. Nossa, encantado aqui com as falas do Humberto, do Mr. Pingo e com as suas falas. Eu preciso conversar para vocês que em algum momento eu fui tomado pela emoção aqui nesse painel. Foi exatamente o que eu planejei, tá? Dá um nó na garganta, mas, cara, desde que eu planejei esse painel, eu queria você, justamente você, porque a gente não pode colocar um painel para falar de paternidade preta com um branco falando. Então, pelo que eu te conheço, pelo que eu acompanho da sua história, você era a pessoa com maior legitimidade para estar aqui para falar com essa galera toda. Foi incrível, estou incrivelmente emocionado, porque foi uma aula. Eu acho que a gente está em 2020 ainda, né? Eu tenho que fazer um sorteio rápido, mas eu preciso falar com vocês. Assim, a gente está em 2020 e eu vi absurdos como eu queria estar no lugar daquele motoboy, né? Para poder ficar famoso também, ganhar dinheiro. Eu acho que, cara, isso não existe, né? Acho que até quando a gente vai ter negro sendo agredido dentro dos shoppings, até quando a gente vai encontrar com negro na rua e vai ficar desconfiado, a gente tem que mudar isso. Eu estou incrivelmente emocionado e eu queria agradecer à vida, a Deus, por ter escutado vocês, assim, nossa, que aula mesmo, Humberto. A gente vai estreitar os laços aí da Rede Pai com a sua rede, tá? Porque a gente quer dar muita voz para esse movimento, a gente quer falar muito disso, e eu tenho 2 sobrinhos negros e eu me preocupo muito com o mundo que a gente está construindo para eles. Então, assim, gratidão, tá? Em nome de todo mundo que estava aqui assistindo esse painel de queixo caído, com a legitimidade da fala de vocês e a necessidade do assunto. Parabéns mesmo, tá? Obrigado, mas vamos para o sorteio. Vamos lá. Olha só, pessoal, eu não vou conseguir compartilhar a tela com vocês aqui porque o meu celular descarregou, são 4 painéis durante o dia e a gente está o dia inteiro rodando mensagem de WhatsApp, conversando e negociando e trocando coisas, então não deu prazo de carregar o celular ao longo do dia e ela acabou descarregando agora. Não dá para mostrar a tela enquanto eu vou sortear, mas espero que vocês confiem na integridade que está aqui do outro lado da tela, tá? Nesse momento, a gente está sorteando 578 inscritos que estão aqui inscritos no nosso evento para concorrer, né, aí o prêmio que vai ser sorteado agora, tá? Então, vamos lá. O número sorteado foi o número 534, que deixa eu localizar o nome para dizer para vocês, que é o Tiago de Landim Maia. O Tiago é de Recife, Pernambuco. Tiago, ficamos muito felizes aí de você ter ganhado, tá? A nossa equipe vai entrar em contato com você para que você possa nos passar detalhes para a gente fazer o seu prêmio chegar até você. Se você está assistindo o painel e ainda não se inscreveu, não perca tempo. Ainda dá tempo de escrever, o link está aberto, www.conferenciadepaz.com.br. Um evento 100% gratuito, feito por pais e para pais, beleza? Niltinho, Humberto, Mr. Pingo, muito obrigado. Tudo de bom para vocês aí, tá? Boa conferência para nós. Abraço. A Conferência Online de Paz 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Ah, show de bola, show de bola. Humberto, gratidão, muito obrigado pela Muito legal, cara. Eu que te agradeço, obrigado de verdade. Poxa, uma alegria muito grande participar. Valeu mesmo. Bom, felicidade mil aqui. Eu